Quando eu tava pensando sobre o episódio de hoje, eu tava correndo ali pelo anel viário da UFRN, e aí me deparei com um rapaz com deficiência visual. E eu vi a dificuldade dele, né? Porque, embora o piso fosse com Tátil. tátil, Tátil. exatamente, tinham alguns momentos em que ele estava coberto de areia, então era super difícil. Quando ele chegou à parada de ônibus, eu abordei para conversar um pouco. E aí parou um ônibus e ele falou: qual é esse ônibus que parou agora? Aí eu falei o número do ônibus. Aí ele disse: Ah, não, tudo bem, seria esse que eu ia pegar, mas eu vou ficar mais um tempo conversando com você. Eu falei: Não, pode ir. Aí ele falou: Não, tem outro que passa agorinha, não se preocupe. Enfim, continuamos conversando. Eu falei: Mas você pode me tirar uma dúvida? Se eu não tivesse aqui, não tem mais ninguém nessa parada de ônibus, você não saberia qual é o ônibus? Aí ele: Não saberia. Então, Não, assim, às vezes uma coisa simples, gente, era pra um ônibus ter esse sinal um aviso sonoro. sonoro. Exato. Tipo, E aí depois, quando eu fui levá-lo até o ônibus, um outro que chegou, e aí eu falei, olha, agora é o seu, e agora eu vou deixar você ir. Já tomei muito do seu tempo. Aí ele falou, tudo bem, então vamos. E eu percebi que eu não sabia como Abordar. apoiá-lo. Eu não sabia se eu segurava a mão, se eu colocava a mão dele no meu ombro. Isso foi até um relato que eu fiz nos nossos stories. Mas depois ele disse, não, eu coloco a mão no seu ombro. Aí fui levando, e depois ele disse, pode andar normal. você tava andando com muito cuidado. Aparentemente sim, sem nem me dar conta. Então, quanto a gente é despreparado, né? Isso. Seja a arquitetura da nossa cidade, seja a acessibilidade dos locais, por que que a gente não vê tanto pessoas com deficiência nos lugares que a gente frequenta? Se a gente olhar em torno, será que esses lugares estão preparados, né, para essas pessoas estarem frequentando os mesmos lugares, desfrutando do mesmo que a gente tem? E aí é claro que cada um vai ter a sua vivência, por exemplo, não é esperado que uma pessoa cadeirante esteja correndo como eu estava, mas poxa, será que não é mínimo que uma pessoa com deficiência visual possa andar dignamente por ali e possa pegar o seu transporte, enfim. São coisas que a gente precisa muito pensar enquanto coletividade. Com certeza. E eu acho que até indo um pouquinho na linha que o Léo estava trazendo, né? Como deficiência todos nós temos, quando a gente pensa numa proporção maior, né? Quando a gente vai ali para mulheres grávidas, para idosos, Uhum. a gente tem todo um público, né, que precisa de uma atenção, de um cuidado. O papai deixou de ir à praia nos Isso, últimos meses de de vida. vida, porque era difícil para ele se locomover. E aí eu lembro de, por muitas vezes, ter visto equipamentos, né, cadeiras de praia da Horto Rio, levando cadeirantes até o mar, para eles poderem ter o seu momento de lazer como todos. Então, assim, daí a importância de cada um nesse processo, né, fazer a sua parte para oportunizar o acesso a todos, né, de momentos de lazer, de momentos de convivência em conjunto.